Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim gravar esse vídeo, irmãos, aqui agora, para ser postado nesse canal do YouTube, sobre algumas coisas que vêm acontecendo no decorrer desse tempo. E nós, como conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sabemos que a Bíblia Sagrada, ela não precisa de nenhum enfeite. Ela não precisa de ser enfeitada em nada. A palavra de Deus, ela já é um feito, é um completo, é a palavra viva. Então, ela não precisa de subterfúgios. Ela não precisa disso. Porque a palavra de Deus, ela é pura. Então, nesses tempos agora que nós estamos vendo muitos enfeites na palavra de Deus. E o propósito desse vídeo aqui é eu falar de algumas coisas. Por exemplo, na época que eu me converti, ali no ano de 93, 94, mais ou menos ali, eu via que as pregações nos púlpitos, nas igrejas, né, principalmente nas Assembleias de Deus, era sempre a pregação sem enfeite. Como assim sem enfeite? Não usavam fundo musical nas pregações, nos estudos, em nada. Não usava isso. Mas quem foi que adotou essa prática de pôr fundo musical em pregações? A Igreja Universal do Reino de Deus. Por ordem de quem? Do Bispo Edir Macedo. E quando as pessoas elas têm um entendimento da palavra de Deus, né, que ela é pura, que ela não precisa de enfeite, então, por si só, a palavra de Deus, ela faz o efeito no coração do ouvinte que está ouvindo a pregação, o ensinamento, a mensagem de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada no púlpito, pura, sem nenhum enfeite, sem fundo musical, ninguém tocando piano, teclado. A palavra de Deus, ela não precisa de enfeite. Mas por que que eles criaram isso? Porque tem algo chamado de musicoterapia. É a terapia da música, certo? Então, quando você fica contando uma história triste para alguém e quando você coloca um fundo musical, então ela vai trazer um efeito emocional naquela pessoa. Porque junta a palavra com a música, então vai dar um efeito o quê? De tristeza, de sofrimento. Porque sempre os fundos musicais usados nas pregações são aqueles fundos musical lento, que muitas vezes dá até sono. E quando as pessoas usam o fundo musical, né, nas pregações, é para fazer esse efeito. Porque a pregação, ela por si só, ela faz o efeito quando a pessoa tem a unção da palavra de Deus na própria vida. Então não precisa de enfeite. Você pregando a palavra de Deus, ela vai entrar no coração do ouvinte e ela vai o quê? Ela vai fazer que a mensagem entre. Quando a palavra ela é pura. Agora, quando ela vem com um enfeite, então ela vem com o quê? Com um sentimento por causa da música, da lentidão da música que vai entrando com a palavra no coração daquela pessoa. E outra coisa, irmãos, que nós devemos entender, que tem pessoas que são sempre acostumadas a pregar usando fundo musical. Isso aí é musicoterapia. Isso aí, quando a pessoa vai sempre usar isso daí, é porque o pregador ou palestrante quer que faça efeito na vida daquela pessoa. O certo do pastor, do pregador, é pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sem usar subterfúgio, sem usar enfeite.
enfeite. Você não vê Paulo usando fundo musical, e Paulo foi lá na igreja e começaram a tocar uma música lenta que entraram no coração dos ouvintes, e que Jesus, ele subiu no monte e aí começaram a tocar harpa, e ali no Sermão do Monte as pessoas ficavam ouvindo aquela música com a palavra de Cristo que sai. Não vê isso em nenhum lugar na Bíblia Sagrada. Nunca, não existe isso, tá? Aí muita gente vai falar, mas Saul, quando estava perturbado, foi chamar Davi, mas isso aí não é pregação. É porque Saul estava perturbado e quando dedilhava a música, ele se acalmava, né? Que Davi ia tocar, né, a harpa ali, aí Saul se acalmava. É assim que está falando o texto sagrado. Não tem nada a ver com fundo musical. Não existe isso. Na Bíblia não, tá? Então, quando o pregador ele quer algo mais interessante, então o que é que ele faz? Toca aí, solta o fundo musical aí, irmão. Vai, tangedor, não sei o que. É para enfeitar a pregação. É pecado? Não posso falar que é. Depende do interesse do palestrante, do pregador ou do pastor. Mas que a palavra de Deus ela tem que ser pregada pura, então é pura que ela tem que entrar no coração do ouvinte. E outra coisa que eu venho observando há alguns tempos agora também, né, é a maioria dos pregadores e dos pastores dizer assim, a palavra Paulo vai dizer. Não, Paulo não vai dizer. Paulo diz, está escrito. Ah, Jesus, em Mateus, ele vai dizer. Ele não vai dizer. Já está dito, já está escrito, já está gravado, já está falado. Então, quando o palestrante, o pregador, ele vai pregar a palavra de Deus, ele diz, está escrito, Jesus disse, aqui fala assim, diz assim a palavra de Deus, e não vai dizer, porque a palavra vai dizer é que ainda vai ser escrito. Isso é uma deturpação. É como se a palavra de Deus ela tivesse em branco, né? Em branco, e o pregado dissesse, e aqui vai dizer, e aqui vai ser escrito. Gente, isso é errado. Então, a palavra de Deus, ela diz, a palavra de Deus está escrito. Assim diz o Senhor, assim vai dizer o Senhor, não, assim diz o Senhor na sua palavra, assim está escrito. E Jesus falou, né, que Jesus vai falar, que Paulo vai falar, que Timóteo vai falar, que Pedro vai falar, que Judas vai falar, que Davi vai falar. Não, Davi diz, Paulo diz, Timóteo diz, Pedro diz, João diz, Jesus diz, Deus diz, o Espírito Santo diz. É assim que tem que ser pregada a palavra de Deus, e não ficar inventando coisa. Porque isso é feio, irmãos. A palavra de Deus ela é pura, a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que salva. Ela é a única palavra mais pura e mais completa que nós já vimos em nossas vidas. É a palavra de Deus. Tantos enfeites, para quê? Deixa a palavra de Deus feia. Tantas coisas colocando aqui, tirando aqui, colocando aqui, irmão. É pegar daqui e trazer para cá e jogar para o povo que está escrito, né? Vai dizer que vai falar, colocar fundo musical para mexer com o emocionalismo das pessoas. Isso é feio. Pregador, aprenda a pregar a palavra de Deus pura, porque assim ela vai libertar a pessoa que está sendo escrava. E isso aí também é um mau costume que as pessoas têm. É um mau costume, isso é feio. Muito feio. Então pregue a palavra de Deus e deixe que ela entre pura no coração da pessoa. Não precisa de enfeitar a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Medite nessa mensagem.